A gente vai começar então um pouquinho, olhar para a carta aos Efésios. É um texto bastante curto, são só 6 capítulos, né? E assim, foi uma experiência bastante interessante reler o texto, porque a gente consegue, à medida que a gente vai lendo, ver muitas marcas ali de São Francisco no texto. Não que ele tenha participado, né? Mas a gente consegue ver essa influência, né, que esse texto tem para São Francisco. E para começar, na verdade, eu pensei em situar um pouquinho a carta aos Efésios dentro do contexto do plano pastoral da CNBB. Porque os livros escolhidos para os estudos no mês da Bíblia não são aleatórios, né? Não é aquela coisa de o que a gente vai fazer esse ano. E também eles não vão numa sequência, né? A primeira regra é que ele é sempre alternado entre Antigo e Novo Testamento. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que é importante. E os livros eles são sempre escolhidos a partir dos planos pastorais da CNBB, que são quadrienais. Ou seja, a cada 4 anos tem essa troca. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos uma eleição de uma nova presidência. Claro que o livro do ano que vem já está escolhido, que quem escolhe o livro do ano que vem ainda é a antiga presidência. Então, a carta aos Efésios, ela foi escolhida lá para o ano de 2018, votada em 19, na Assembleia de 19, e entrou em vigência a sequência de livros em 2020. E é importante a gente entender que a palavra ela nunca é incólume, ou ela nunca é escolhida num vácuo, mas ela responde a um movimento, a um momento sócio-histórico que a gente vive no nosso país. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega, ou a gente volta um pouco no tempo, a gente olha que a gente vive uma grande instabilidade político-social no Brasil que se arrasta há um bom tempo. Talvez a gente pudesse trazer como marco as grandes manifestações de junho de 2013. Foi aí que, entre aspas, a confusão começou. Em 2014, a gente tem eleição entre o governo Dilma, o assunto, a confusão política continua, ela é destituída depois, em 16, vem o Temer, que talvez tenha sido o governo mais impopular, eu estou falando agora em pesquisa, impopular da nossa República, e aí em 2018 assume o governo Bolsonaro. É dentro desse contexto que esses livros foram escolhidos. Ou seja, qual que é o marco final da escolha dos livros? 2018. 2020, a escolha foi justamente o livro do Deuteronômio, né? Que é a base para a constituição do povo de Deus. É um livro de leis. Se alguém por acaso já leu o Deuteronômio, ele é um livro de leis. E é um livro bastante importante, porque ele vai servir para conduzir, para governar o povo de Deus, desde lá da reforma do rei Josias até mais ou menos a destruição do Templo de Jerusalém nos anos 70. Ou seja, é tempo para chuchu. É por essa legislação que Jesus é condenado. É a partir da legislação posta no Deuteronômio que Jesus, o processo dele corre, digamos assim, a partir das leis do Deuteronômio. Então, assim, ele foi normativo para a vida do povo por mais ou menos uns 600 anos. Em 2020, então, o estudo foi do Deuteronômio, só que com a questão sempre de defender e de preservar as leis. Só que a gente não pode esquecer que 2020 foi o ano da pandemia. Veio a pandemia e ninguém estava articulado para nada.
Então, o estudo do Deuteronômio, quando o povo resolveu fazer live, a gente já estava cantando Jingle Bell. Ou seja, o Deuteronômio passou, viveu 600 anos, que bom para ele, mas ficou lá para trás. O estudo foi muito esfacelado. 2021 a gente já estava craque em Zoom, Google Meet, tudo que a câmera permite. E aí veio a carta aos Gálatas, né, de São Paulo aos Gálatas, já dentro de uma perspectiva de uma igreja sinodal, né? Essa é a palavra-chave, né, dentro do magistério do pontificado do Papa Francisco. A palavra sínodo é gritante. Esse ano ele completou 10 anos de pontificado. 2 anos depois ele já tem o sínodo sobre a família, depois o sínodo sobre a juventude, depois o sínodo sobre a Amazônia, e esse ano a gente está vivendo o sínodo sobre o sínodo. Né? É um processo que começa esse ano, mas que termina ano que vem. E a escolha da carta aos Gálatas se dá justamente porque é na carta aos Gálatas que pela primeira vez vai aparecer o mistério da igreja. A igreja com I maiúsculo, a primeira vez que aparece formalmente é na carta aos Gálatas. E aí é interessante a gente pensar que a definição da carta aos Gálatas é a mesma que vai estar no Concílio Vaticano II. Na carta aos Gálatas, a definição de igreja vai ser que é a congregação de todos os batizados. Ou seja, quando a gente tem uma comunidade, o que Paulo está dizendo é: não vamos trazer para dentro da comunidade as diferenças que a gente tem na sociedade. Então, as diferenças que existem fora da sociedade não podem ser vividas aqui dentro. Mas é importante a gente ter clareza de que Paulo não está falando de uma dupla vida. O que ele está falando é o jeito como a gente age na comunidade, a gente tem que agir na sociedade, e não o inverso. Tanto é que o foco para Paulo na carta aos Gálatas é o batismo. O que nos faz todos iguais perante Deus é o batismo. Deus não nos cria iguais, mas Ele também não faz acepção de pessoas. E é importante a gente pensar que, eu vou saltar o livro de Josué, já volto para ele, mas que esse ano a carta aos Efésios é quase que uma continuação do estudo dos Gálatas. Por quê? Se em Gálatas a gente vai ter muito a figura do Cristo, em Efésios a gente vai ter muito a figura da igreja, agora como instituição, né? Então é um pouco essa correlação. 2022 foi ano eleitoral. Por isso a proposta da CNBB foi o livro de Josué. O livro de Josué a escolha se deu porque Josué é o protótipo de um líder íntegro. Nunca houve na história da humanidade um líder íntegro como Josué. A gente pode vasculhar um pouquinho na teologia bíblica, nada se pode falar sobre o governo de Josué. Por isso a escolha de Josué como o livro orientador para 2022. O que a gente buscava era justamente um governo íntegro. Bom, agora chegando então à carta aos Efésios, já falei tudo isso aqui. Enfim, algumas questões são importantes a gente trazer para essa questão. O lema escolhido para esse ano, dentro da carta aos Efésios, é vestir-se da nova humanidade. E como que a gente se veste? O que gera essa nova humanidade? O batismo. Né? No batismo, a pessoa é convidada a dispor-se daquilo que Paulo vai chamar de o homem velho. É importante a gente pensar que aqui na época não se batizavam crianças. A gente não está falando de batismo de criança. A gente está falando de batismo de adultos.
e que faziam uma caminhada na igreja. A gente vai chegar um pouco lá. Mas é o batismo quem cria essa nova comunidade, esse novo povo de Deus, ou seja, a igreja. Mas quais são as grandes dificuldades que a gente tem na leitura da carta? E aí eu já vou começar dizendo que se vocês aqui vieram, é porque o Frei foi bom de lábia. Por quê? Vocês foram convidados para ouvir sobre a carta de São Paulo aos Efésios. E eu direi a vocês, não é carta, não é de São Paulo e tampouco é aos Efésios. Acabou, boa noite, durmam bem. Minha vida foi um engano, né? Não. É importante a gente pensar que essa carta, a gente chama ela de uma carta deuteropaulina. O que é isso? É uma carta que vem de segunda mão. Não é que ela é rascunho ou que sobrou na xepa. Não. É deutero, porque não foi o próprio Paulo quem escreveu essa carta, mas foi um discípulo dele. Alguém que tinha um pensamento muito próximo ao pensamento dele. Mas não foi ele quem escreveu. Até porque, aqui me permitam a brincadeira, só seria possível em mesa branca. Porque a carta não tem uma precisão que é entre 70 e 80 ou entre 80 e 90. Mais provavelmente entre 80 e 90. E o Paulo morre bem antes. Então, não daria para ele ter escrito essa carta. E ela não é uma carta porque ela não tem o estilo literário de carta. O que é uma carta? Tem lá, São Paulo, fulano de tal, querido fulano. E aí você vem o corpo datar atenciosamente e você assina embaixo. Essa carta não tem essa estrutura literária canônica que a gente diz. Mas ela tem o estilo de uma grande homilia. É como se chamassem alguém lá para falar, e alguém vai lá e fala, e a gente tem os escribas, né? Eu estou mudando tudo aquilo que eu tinha falado aqui, mas tudo bem. A gente tem os escribas. Tinham umas tábuas com os papéis de cera, né? Que eles colocavam nas tábuas, e assim como a gente vê hoje, por exemplo, no Congresso, no Senado, nos tribunais, que se escreve tudo por taquigrafia, a época também era assim que se escrevia. Você tinha os escribas, quando alguém ia falar, alguém fazia lá os símbolos, né, taquigráficos, e depois passava-se isso para um pergaminho e tudo mais. Tanto é que é assim que a gente tem ainda hoje os sermões de Santo Agostinho, os sermões de São Leão Magno e por aí vai. Os escritos de Paulo estão nessa mesma linha. Mas essa carta não foi escrita por alguém, não foi escrita por Paulo, mas foi escrita por alguém que tinha um pensamento muito próximo ao pensamento paulino. Ele adapta o pensamento de Paulo a uma nova realidade que estava se vivendo ali naquela época. A gente já vai chegar um pouquinho nessa situação. Mas quando a gente vai estudar um pouco a história da igreja, a gente percebe que a segunda geração de cristãos é aquela que vai desde a destruição do Templo de Jerusalém, lá no ano 70, até a perseguição do imperador Domiciano no ano 96. Então, assim, tem um espaço de uns 25 anos, mais ou menos, né? E é nessa segunda geração de cristãos que ele começa a colocar aí por escrito tudo aquilo que as testemunhas oculares, ou seja, quem viveu, relata, começa a relatar. E a gente percebe isso muito bem no Evangelho de Lucas. A introdução do Evangelho de Lucas é plástica para a gente entender isso, né? Mas também a gente percebe isso nos Atos dos Apóstolos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, na primeira carta de Pedro, na carta de Tiago. Ou seja, são todos escritos mais ou menos contemporâneos daquela época. Então, assim, a pessoa estava lá, né, e escrevia. E outra coisa que chama muita atenção é que os escritos originais, os manuscritos da carta, não tinham destinatário. O destinatário, ou seja, a quem você mandaria a carta, não aparece
nos manuscritos originais. A escrita, né, botaram lá Éfeso um tempo depois. Mas não está justamente que é lá para Éfeso. Por que botam lá Éfeso? Porque tem um tal de Tíquico que aparece nos Atos dos Apóstolos que mora em Éfeso. E como ele aparece na carta, entrou de gaiato na história, né? Mas não foi originalmente escrita para a comunidade de Éfeso. Porque Paulo era muito cioso quando ele escrevia uma carta. Ele era muito cuidadoso. O destinatário, que é alguma coisa muito própria do estilo literário carta, não está presente aqui. Quando a gente, por exemplo, vê lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve lá Paulo, Silas e Timóteo. E aí depois ele vai lá para a igreja de Deus que se congressa em Tessalônica. Isso a gente não encontra na carta aos Efésios. E aí a gente já tem a primeira questão, que é a primeira dificuldade com esse estilo literário da carta de São Paulo aos Efésios. Bom, então o que a gente faz? Quando a gente for ler na missa, a gente diz uma suposta carta de Paulo para um suposto... Não. Isso entrou no cânone da igreja, né? Ele é um escrito canônico, essa homilia é canônica. Então, a gente vai continuar chamando de carta. Só para deixar claro, o que é um escrito canônico? Um escrito canônico é aquele que a comunidade acolhe como palavra de Deus. Por isso que, ou seja, ele é válido para a gente proclamar na liturgia e ele é válido para a gente usar na catequese. Por isso que a gente vai continuar chamando de carta, tá? Mesmo sabendo que não é. Tem um outro ponto que é importante a gente perceber, que é que a carta aos Efésios, ela de uma certa forma, ela retoma a carta de São Paulo aos Colossenses, que também é outra briga, tá? Tem metade dos biblistas dizem que não é de Paulo, metade diz que é. A gente não vai entrar nessa contenda, eu acho que é, mas enfim, não vou entrar aqui agora. Ela vai retomar a carta aos Colossenses de uma forma um pouco mais ampliada, né? Mas a gente percebe que o conteúdo é muito próximo entre as duas cartas. Então, a carta aos Efésios, a gente pode dizer que é a carta aos Colossenses retomada e ampliada. Isso é uma boa chave de leitura para esse texto. E a gente pensar que ela é uma retomada de outra carta de Paulo. Mas, de qualquer forma, ficou ligada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, por muito tempo, foi uma das igrejas mais importantes, né, da região, digamos assim. Por quê? Quando a gente percebe, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente percebe que há um deslocamento da igreja. Não sei, deixa eu ver só se o próximo slide é o que eu... vou deixar aqui. O que a gente percebe? Primeiro, né, a igreja começa lá nos Atos dos Apóstolos, a gente descobre isso, ela começa em Jerusalém, a igreja mãe está centrada em Jerusalém, sobre o comando de Tiago. Tiago é quem comanda ali a igreja. E lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a gente vai ver que ela vai ser muito vigorosa, essa igreja, até o concílio de Jerusalém. Depois, o que acontece? Ela sai de Jerusalém e vem para Antioquia, que está aqui, né? E ele vai mudar lá para Antioquia, onde vai estar Pedro, Paulo, Barnabé, vão estar tudo aí. Antioquia se desenvolvem as equipes missionárias, né? Ou seja, você tem uma equipe que é responsável por levar o evangelho. Só que o que acontece? Paulo, quando está aqui, e ele precisa voltar para passar para cá, ele percebe que Éfeso é um lugar muito estratégico. Porque ele está na passagem entre os lugares. E aí o que acaba acontecendo? Ele pede para o casal Áquila e Priscila, que moram em Corinto, a gente não sabe se são eles que fundam a igreja de Corinto, mas eles moram e dizem assim, fecha tudo aí, fecha o barraco e muda para Éfeso. E aí Áquila e Priscila fundam a igreja em Éfeso. E a gente também tem que lembrar que é uma cidade muito estratégica.
né? Quando ela foi uma das igrejas mais importantes da cristandade, né? E depois ela sai de Éfeso e vai para Roma, né? E de lá fica, né? Onde Pedro e Paulo vão evangelizar, vão sofrer o martírio e por ali fica a sede da igreja. Mas Éfeso vai ser uma grande referência, inclusive vai ser a referência da parte oriental do Império, mas lá 600, entre 610, 615, não tenho uma certeza muito, Éfeso sofre um grande terremoto. Se a gente lembrar, esse ano, em fevereiro desse ano, teve aquele grande terremoto na Turquia, aqui a região da Turquia hoje, que matou mais de 50 mil pessoas. Então a igreja de Éfeso é destruída e não é reconstruída, né? E aí a sede da igreja do Império que sai daí vai para Constantinopla. E Constantinopla vai, inclusive, rivalizar com Roma, enfim, coisas que a gente lembra das aulas de história. Mas é importante que a gente lembrar que as igrejas, elas dependiam dos casais para se transformarem em igreja. Por quê? Eram os casais que abriam as casas para o público, entre aspas, né? Abriam-se as casas e se tornavam ali as comunidades, as igrejas, literalmente igrejas domésticas. Quando Paulo vai para lá, Paulo fica 3 anos em Éfeso, tudo bem que 2 anos preso, mas ele fica 3 anos em Éfeso e ele escreve um monte de coisa em Éfeso. A maioria das cartas de Paulo são escritas em Éfeso. Éfeso é tão importante que na primeira parte do livro do Apocalipse tem diversas cartas. A primeira carta é dedicada à comunidade de Éfeso. No livro do Apocalipse diz que Éfeso é a vela central no candelabro. É a principal. Não à toa que o João do Apocalipse, por dar testemunho de Cristo, foi condenado a ficar preso aqui, na ilha de Patmos. E ele trabalhava na pedreira, quebrando pedra literalmente. E todas as pedras que... não só ele, né? Mas que um monte de gente quebrava aqui em Patmos serviam para as construções de Éfeso. Então, por isso que também João do Apocalipse escreve a primeira carta para a comunidade de Éfeso. Bom, falei demais e agora eu vou focar um pouco mais na carta aos Efésios. E para vocês, eu confesso que é o último slide, mas ainda vou falar bastante. Mas, bom, para a gente entender a carta aos Efésios, a gente precisa necessariamente olhar para outros textos. A gente precisa olhar para o Apocalipse, a gente precisa olhar para os Atos dos Apóstolos, a gente precisa olhar para as outras cartas. Mas uma coisa muito interessante que acontece na carta aos Efésios porque pela primeira vez a gente vai ver o processo pessoal da conversão de Paulo, né? Porque a gente às vezes tem uma imagem de que ele cai do cavalo, deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, quando que não, né? O amadurecimento dele de Saulo para virar Paulo demorou mais ou menos uns 12 anos. Entre o batismo de Paulo e a mudança de nome tem 12 anos mais ou menos. Não é uma coisa assim, caiu do cavalo, mudei de nome, vi Jesus. Acho que vocês já ouviram essa história. Agora que eu me converti, encontrei Jesus. Minha vida ficou fácil. Eu falei, gente, mas que Jesus você está seguindo? Porque se o caminho do homem foi a cruz, o seu não pode ser fácil. Mas, de qualquer forma, e desses 12 anos, o Paulo passa 3 no deserto da Arábia. E aí, com as devidas desculpas aos teólogos, mas porque a coisa mais difícil é um teólogo se converter. Por quê? Né? Porque muitas vezes os teólogos são muito ciosos dos seus discursos sobre Deus, de suas sínteses teológicas, e às vezes tentam reduzir ali Deus a uma síntese teológica. Não se faz a experiência de Deus. Até o Frei falou isso na missa no domingo, né? O tempo da experiência, ele é individual. Não dá pra gente dizer, agora que está batizado, não. Pode ser que a pessoa vá se descobrir daqui a uns anos, pode ser que nunca se descubra.
o tempo, ele não é igual para todo mundo. E Paulo era teólogo, um teólogo formado no judaísmo, aos pés de Gamaliel, né? Tanto é que quando ele entra em contato com a novidade trazida por Jesus, o que ele faz? Ele não sai aí, não bota o carro alegórico na rua e sai cantando. Não, ele sai para matar. O primeiro mártir da igreja, Estevão, foi assassinado por Paulo. Quer dizer, não assassinado, mas foi decretada a morte para que ele jogasse do penhasco, né? Então, isso a gente vai entender bastante lá no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, né? Quando que ele muda de nome? Quando ele assume a equipe missionária. Quando ele passa a se tornar missionário, aí sim, ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, né? E aí os Efésios vão tentar, na carta aos Efésios, eles vão tentar entender e interpretar um pouco os fatos da vida sempre a partir dos processos pessoais do Paulo. A gente não pode esquecer desse percurso do Paulo. Outra coisa que é importante a gente saber é que é muito difícil a tradução desse texto. Porque por ser uma homilia, não ser algo que alguém escreveu, mas ser uma homilia, algumas palavras faltam. No texto em português está tudo lindo. Quando você pega o grego, tem palavra que não tem verbo, que não tem complemento, tem palavra que está faltando. Você fala, mas gente, mas que diacho tem aqui? Tanto é que eu até fiz esse exercício em casa. 2 Bíblias da mesma editora, quase com a mesma capa, não tem a mesma tradução. Elas não têm a mesma tradução. Por quê? Porque depende muito da interpretação do tradutor. Todo tradutor é um traidor, né, diz a máxima. Né? Ou seja, porque ele vai fazendo paráfrase. Ele fala assim, bom, eu não posso, imagina, é aquela história, né? Sei lá, um exemplo bem tosco, mas você faz bolo para fora. Faltou o chantilly, você não vai entregar meio bolo sem chantilly, nem que você bote creme de barbear. Você vai dar um jeito de entregar aquele bolo bonito. O tradutor faz isso, ele fala assim, bom, eu entendi isso daqui, então taca ali essa palavra. A gente percebe essas duas, por exemplo, tem uma, logo no começo da carta aos Efésios, aqui ele chama de filho querido e aqui ele chama de predileto. Só que predileto era o nome de Israel e não filho querido. Então essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem para ler a carta de São Paulo aos Efésios, tá? E a segunda grande dificuldade, e que eu acho, na minha parte, a parte mais interessante, eu juro que eu vou entrar no texto mesmo, a gente tem muita dificuldade de conseguir dividir esse texto. Esse texto faz uma divisão. Outros textos fazem outras divisões. E aqui eu vou considerar 2 grandes divisões. A primeira parte do texto vai do que a gente vai chamar de introdução, vai do versículo 1, li tá errado, é do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 2. E aí eu acho que, deixa eu ler por essa aqui, eu acho que vocês vão reconhecer esta fala. Quando na carta ele diz, os primeiros versículos, de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos congregados de Éfeso, fiéis ao Messias Jesus. Agora, qualquer semelhança não é mera coincidência. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta de Efésios foi um texto para se usar na liturgia. Tanto que essa é a saudação inicial da missa. A graça e paz, a saudação inicial da missa está aqui. E a segunda parte, que vai dos versículos, capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 3, versículo 20, ele vai fazer uma longa reflexão. E aí ele vai começar justamente com uma bênção. Uma bênção bastante bonita, né? Que eu vou ler desta outra tradução aqui. Mas, e que eu só vou ler, não vou, obviamente, ficar comentando, mas uma bênção muito bonita porque, esses textos de bênção eram muito próprios do judaísmo.
Tanto que Jesus, quando pega o pão, ou mesmo lá na última ceia, ou nos discípulos de Emaús, não causa estranhamento em nenhum discípulo porque ele pega o pão, porque era comum pegar o pão para dar graças, a bênção. E o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Aí eu vou continuar por aqui. Por meio dele, antes da criação do mundo, nos escolheu para que pelo amor fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por Jesus Cristo, segundo o desígnio da vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, de modo que redunde em louvor da gloriosa graça que nos outorgou por meio do predileto. Tanto é que predileto, como eu disse para vocês, está com P maiúsculo, porque era o nome de Israel. Por ele, por meio do seu sangue, obtemos o resgate, o perdão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Um judeu, ao ler isso aqui, automaticamente lembraria do Êxodo. Primeira leitura da missa de Quinta-feira Santa. Quando pega o sangue e sai marcando nas portas para a passagem. O que ele está dizendo aqui é que a nossa marca do sangue não está mais no cordeiro animal, mas no cordeiro imolado. Já existe uma nova leitura do texto judaico. Segundo a riqueza de sua graça, nos fez transbordar em toda espécie de sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer seu desígnio secreto, estabelecendo de antemão, por decisão, que haveria de se realizar em Cristo ao cumprir-se o tempo, que o universo celeste e o terrestre alcançasse a sua unidade em Cristo. Já não existe mais, então, aquela separação céu-terra. Tudo está unindo. Cristo é humano e divino ao mesmo tempo. Não existe mais essa dissociação, mas é tudo unido em Cristo. Por meio dele, como tal havia estabelecido, aquele que em tudo executa segundo sua livre decisão, nos havia predestinado a sermos herdeiros, de modo que nós, os que já esperávamos em Cristo, fôssemos o louvor de sua glória. Quem que é o nós? Judeus. Os judeus já esperavam o Messias, mas aí ele continua. Por meio deles também vós, gentios. O contexto da carta não é só para uma comunidade judaica, mas para uma comunidade greco-romana também. Os pagãos, os gentios. Então, nós já esperávamos, vocês não, mas ele veio para nós dois. Ao escutar a mensagem da verdade, a boa notícia de vossa salvação, nele crestes e fostes selado com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, de resgate da sua posse, para louvor de sua glória. É uma bênção, na minha opinião, muito bonita, e que é importante a gente entender um pouco esse vai e volta para a gente entender do que se situa. E a segunda parte, que vai dos capítulos 4, versículos de 4, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 9, é uma parte mais prática, ou seja, algo mais palpável para a comunidade, e que vai dar um pau miserável. Vocês vão já entender isso aqui. A gente entender de novo, que ele está falando de uma prática que é própria da cultura de uma família judaica. Mas ele está direcionando muito, lembra do vós? Aos gentios. Aqueles que vêm de uma outra cultura e que estavam tendo muita dificuldade para viver o Evangelho. Porque eles tinham questões culturais muito fortes, principalmente a convivência doméstica. Como eu sempre falo, conviver é o verbo mais difícil de conjugar na língua portuguesa. E pelo visto não só na portuguesa. Desde o grego era difícil conviver com os outros. Tanto é que nessa época vai surgir um código familiar. Essa parte aqui vai trazer o código familiar,
Porque a igreja está tentando quebrar com uma coisa muito difícil, que é a estrutura patriarcal. O pai de família, né, o pater familiae, tem o poder de vida e morte das pessoas dentro de casa. E talvez essa seja a luta mais difícil que a igreja trava nessa época. Tanto é que na carta aos Efésios, pai e mãe são colocados em igualdade. Apesar da gente ler a carta aos Efésios meio torta, vocês já vão ver lá no capítulo 5 que eu vou ler para vocês, mas a carta coloca pai e mãe em igualdade. Por quê? Isso para uma família grega era impensável. Tudo bem que a gente está falando em família grega, sabendo que não existe Grécia ainda, mas tudo bem. Mas a mulher era totalmente submissa ao marido, né? Se o marido enchesse a paciência dela e quisesse mandar matar, tudo bem. Ai, cansei, mata. Pode matar. E tá tudo bem. Qualquer semelhança com a grande quantidade de feminicídios que a gente vive hoje não é mera coincidência. Eu fui reler a carta, eu não sei se eu fiquei triste ou feliz. Eu falei, nossa, estamos próximos do tempo do apóstolo. Mas eu falei, gente, não evoluímos nada como humanidade. Ou seja, era a decisão do marido. Então, é a primeira coisa que a igreja vai brigar. Por isso que a igreja vai ser contra desde o início ao divórcio. Porque o divórcio ele era unilateral. Era só o marido quem podia pedir o divórcio. A mulher não podia. E se ele pedisse o divórcio, ficava ao Deus dará, né? São os mecanismos que a igreja vai usar na época para combater esse poder patriarcal, né? A segunda questão que é interessante da gente pensar é em relação ao aborto. Por que a igreja era contra o aborto? Porque, não sei, mas na cultura grega, a mulher quando estava grávida precisava dizer para o marido, tô grávida. E o que o marido decidisse, ela tinha que fazer. Se ele dissesse continua a gravidez, ela continuava. Se ele dissesse aborta, ela tinha que abortar. Ela não tinha outra opção. E ela entrava em trabalho de parto e paria o rebento. A parteira, antes de levar para a mãe, levava para o pai. E era o pai quem decidiu o que fazer com a criança. Se, por exemplo, nascesse uma mulher e ele quisesse um homem para poder dar continuidade à família, e ele dissesse mata, mata. E aí, não quero deixar ninguém sem dormir essa noite, mas tinham duas coisas que aconteciam muito. A primeira delas era as parteiras. Bom, deixa eu falar a parte boa. Se o pai dissesse pode continuar vivo, aí sim a parteira pegava e levava para a mãe. Se o pai falasse não, a mãe nem via o filho parido. A parteira pegava e tinham duas coisas que eram feitas. A primeira delas, ela pegava e deixava na porta de casa, que alguém pegava, criava para depois vender como escravo. Ou então, ela jogava num lugar ali chamado... Putz, agora eu vou esquecer o nome. Cloaca alguma coisa. Ou seja, um grande esgoto. Jogava a criança no esgoto. Esse ano, acho que foi não sei se foi na revista de abril ou maio de arqueologia bíblica, algumas pesquisas acharam na cloaca lá de uma cidade romana, na Palestina, os ossinhos de crianças nessa cloaca. Por isso que a igreja vai ser contra o aborto e contra o infanticídio. São os três mecanismos que a igreja vai criar, e isso vai estar no livro, na carta aos Efésios, para combater essa estrutura do patriarcado. Bom, e outra coisa, o pai, né, tinha o total controle da vida e da morte. Na carta aos Efésios,
ele vai dizer, lá no capítulo 6, os primeiros versos são: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois é justo. Honre seu pai e sua mãe, é o primeiro mandamento, e vem acompanhado de uma promessa. Por que isso aqui está aqui? Porque o pai era dono do filho até enquanto o pai estivesse vivo. Se o filho tivesse 40 anos, que já era uma idade bem velha, né, para a época assim, tanto é que, por que a Bíblia usa muito 40? Porque 40 era a idade máxima de um homem. 40 anos, 40 dias, era o tempo que se vivia. Né? A pessoa que passava de 40 anos está fazendo muita hora extra ali. Né? Mas, o que acabava acontecendo era que, se o filho tivesse 40 anos e quisesse sair de casa, sei lá, para jogar ping-pong, ele ia precisar pedir para o pai. Se o pai dissesse, você não vai, ele não vai. O que começou a acontecer? Homicídio dos pais. Os filhos começaram a matar os pais para ter liberdade. Não à toa a gente consegue entender a parábola do filho pródigo quando ele pede, me dá a parte da minha herança. Porque ele diz, olha, eu quero ir para o mundo. E o que podia ter muito bem acontecido ali? Ser decapitado. Seria muito comum para um judeu ouvir isso. Receber a parte da herança significa que seu pai morreu. E agora você é livre. Então, para a cultura judaica, isso era totalmente impensado, né? Bom, deixa eu cortar um pedaço aqui, porque senão eu vou falar até amanhã. Bom, uma coisa que é bastante interessante da gente perceber é que a partir dessa carta, por que essa carta é tão importante? Porque ele é o primeiro documento antigo, escrito que a gente tem, que vai começar a falar sobre a igreja. Antes da carta aos Efésios, a gente não tem nenhum documento por escrito que a gente chama de eclesiologia, ou seja, ele não tem mais nada que vai falar sobre o que é a igreja. Tanto é que aqui ele vai usar aquelas imagens famosas que a gente usa, da igreja como corpo, do casamento entre o Cristo e a sua igreja. Essas imagens, essas comparações são para dar visibilidade justamente a essa imagem da igreja enquanto corpo. Tem uma imagem muito bonita que vai aparecer aqui, vai reaparecer lá em Pedro, que é: a igreja é o edifício espiritual formado por pedras vivas, né? Então, assim, para já encerrando, eu queria deixar um pouco 5 chaves de leitura só, né? A primeira delas, a primeira grande chave de leitura é pensar um pouco sobre o escrito, conhecer um pouco o texto. É importante a gente entender um pouco dessa história. A segunda chave é entender um pouquinho que justamente ele é o primeiro documento que vai falar da igreja. Qual que é a diferença, por exemplo, da carta aos Gálatas? Na carta aos Gálatas fala-se muito de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Então é o que a gente chama, ele é um texto cristológico. O foco está no Cristo. Aqui ele é eclesiológico. O foco está na igreja, enquanto comunidade. E isso é importante, que é a terceira chave de leitura. Quando você fala assim, tá bom, mas você fala assim, eu sou católico. Ah, tá bom, mas e aí? Ah, não, eu sou católico na Arquidiocese de São Paulo. Tá, é um pouco grande, são 6 regiões episcopais. A igreja, né, o ser católico é onde você se congrega.
Por isso que paróquia não tem cerca. Você pode morar no raio que o parta, se vier aqui, é aqui que você se congrega. E qual que é a grande dificuldade que a comunidade de Éfeso vai enfrentar nessa época? É entender um pouco que a comunidade é onde você senta-se à mesma mesa. Porque antes os judeus diziam, bom, se tem um pagão lá, eu não vou. Aqui a grande dificuldade é comungar na mesma mesa. Nós hoje somos a igreja que deveria comungar da mesma mesa, sem fazer acepção de pessoas. A minha igreja é o núcleo onde eu celebro. E aí a grande pergunta que a carta fica para a gente é, será que a minha casa é uma igreja onde eu comungo com os demais à mesma mesa? Ou não? É o lugar onde eu não vivo a minha fé. Eu só rezo trancado no quarto. Porque a carta aos Efésios vai deixar claro, ser cristão com quem acredita na mesma coisa que a gente é fácil. Difícil é acreditar ou ser cristão onde ninguém acredita na mesma coisa que eu. Será que ainda assim eu sou capaz de sentar-se à mesma mesa? Ou não? Gente, abrir a igreja não é fácil. Transformar a nossa casa em igreja não é fácil. A gente está sujeito a tudo, porque vem todo mundo que a gente quer, vem 10 que a gente quer e 50 que a gente não quer. Eu não preciso nem dar mais exemplos sobre isso. E aí a última questão, né? Teve um problema bem famoso nessa época. Isso a gente lê quando a gente sabe quando a gente lê as atas dos mártires, que é justamente muita gente, quando eles conviviam, todos comiam à mesma mesa, começaram a se chamar de irmãos. E aí o povo começou a matar, porque estava chamando de incesto. Que pouca vergonha é essa? Porque o marido chamava a mulher de irmã, bom, dá-lhe martírio. Isso a gente lê nas atas. São coisas que se fala assim, gente, não é possível. Não é possível, está lá nas atas dos martírios, quando a gente lê. E aí, só para encerrar, duas questões que são importantes. Assim, a igreja não entra, né? A igreja não entra no mérito, ela entende que se ela resolver agora falar de escravo, se ela entrar contra isso, vai em 2 tempos acabar. Porque o escravo na época, tal e qual no Brasil Império, era a força econômica. Agora, como que você vai dizer para um patrão batizado que ele tem que tratar o escravo dele tal qual um irmão? É o que Paulo escreve a Filémon, né? Quando ele tem lá esqueci o nome do escravo lá, Onésimo, obrigado. O Onésimo, ele diz, olha, agora você tem que chamar ele de irmão. Só que se a igreja sabe que se mete a mão nessa cumbuca, já era igreja. Aí o que as cartas de Paulo vão fazer? Elas vão pelas bordas, vai que nem mineiro, sabe? Comendo pelas bordas. Depois ela vai enfrentar, porque só isso daqui já deu um pau federal, né? E a última coisa aqui, que a carta traz para a gente de reflexão, é justamente em relação, por exemplo, à presença, e por isso que a gente sabe de fato que não é de Paulo, porque começa a haver uma simbiose entre um Cristo humano, entre Jesus de Nazaré, e um Cristo cósmico. Que diabo é isso? A gente não tem tanto esse costume, mas quando você vai às igrejas, na Rússia menos, mas na Grécia principalmente, todas as igrejas, lá você olha para cima, tem um ícone do Cristo Pantocrator.
Quem for Aparecida olhar para um dos tetos lá vai achar que o Cláudio Pastro ressuscitou esse Pantocrátor. Mas a gente não dá tanta importância, a gente não tem essa devoção. Que é um Cristo cósmico. O que é isso? Deus vem para nos salvar, mas vem nos salvar integralmente. E por que isso tem muita força hoje em dia? Dado a grande quantidade que a gente tem dos desastres ecológicos. Não é só o humano que Deus vem salvar, mas é a natureza. Na espiritualidade se fala muito da ecologia integral, ou seja, que é a plantinha lá, a sua samambaia, mas é também o humano. E é na carta aos Efésios a gente já começa a perceber essa simbiose entre o Jesus de Nazaré humano e esse Jesus, entre aspas, místico, que está presente em toda a criação. Não à toa na bênção ele diz, antes da criação do mundo. E se a gente pegar, e é graças a essa questão do Cristo cósmico, que o cristianismo vai superar com muita facilidade o sábado. Por quê? E transforma o sábado no domingo. O que é o domingo? É o 8º dia da criação. O 8 na Bíblia é a plenitude absoluta. Ou então é o primeiro dia da nova criação. E como que a gente se recria? Pelo batismo. Tanto é que se vocês contarem a nossa pia batismal tem 8 lados. Porque é o renascimento. Porque para os judeus, Deus descansou no 7º dia. No Evangelho de João, Jesus diz, Deus não descansou coisa nenhuma. Né? E quando a gente pega, por exemplo, o magistério do Papa Francisco, ele vai deixar isso muito claro em relação à questão do sínodo. O que é sínodo? Caminho convergente. Sim, convergente, odós, em grego, caminho. Caminho convergente. Daí vem rodovia. Odós, do grego. É um caminho convergente. Não é fácil, mas é a única solução se a gente não quiser afundar logo menos. E a grande contribuição que o Papa Francisco dá à doutrina social da Igreja é a Laudato Si, quando ele vai entender esse Cristo cósmico. A gente é responsável por tudo, não só por salvar o ser humano, né? Mas por salvar a todos integralmente. Né? E só para deixar uma pulga atrás da orelha e para encerrar de verdade, a gente tem que pensar que a nossa igreja é uma igreja, ou deve ser uma igreja sinodal, que é uma igreja aberta à participação, à contribuição, à comunhão de qualquer pessoa batizada, venha de onde ela venha. E aí eu recordo de 3 discursos do Papa Francisco. O primeiro deles, logo na missa crismal, quando ele assume o pontificado, quando ele diz aos bispos que os pastores precisam ter o cheiro das ovelhas. Ou então quando ele vai dizer que a igreja não pode ser uma alfândega. Ou então, mais recentemente, na Jornada Mundial da Juventude, quando ele fez aquela juventude enorme ficar gritando que a igreja é para todos, todos, todos. Bom, o sínodo e aí a carta aos Efésios é um grande caminho para a gente entender que a gente precisa achar caminhos comuns para a nossa evangelização numa sociedade tão complexa como a nossa. Uma sociedade que é hedonista, egoísta, individualista e consumista. E hoje o que a gente mais consome chama-se Jesus Cristo. Se vocês chegarem em casa e ligar a televisão aberta, metade dos canais, se não for mais, estão vendendo um Jesus, cada um à sua maneira. Né? E aí a pergunta que nos fica é: que evangelho está sendo anunciado?
Claro que pela atitude das pessoas a gente sabe qual é a Bíblia que a pessoa está lendo, qual que é o Jesus Cristo que ela está professando, né? Tanto é que essa questão da evangelização é o tema, daqui a 2 anos, do próximo livro, da próxima carta de Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos, né? Que vai ser em 2025, é a carta de Paulo aos Romanos. Bom, eu acho que é isso.